cumprimentar o nosso presidente e já pedir de antemão, presidente, nós logo a seguir entraremos no horário do partido e eu usarei também o horário do partido, então usarei o tempo por 20 minutos. Eu vou fazer aqui um pronunciamento sobre o Ministério Público de Santa Catarina, tendo em vista que o Ministério Público representa a fiscalização da lei. Olhando o Diário Catarinense de ontem, deputado Kennedy, tem uma matéria na página política que diz: de olho na informação, o Ministério Público faz parceria para fiscalizar portais municipais, onde as principais itens de fiscalização são o Observatório de Florianópolis, Brusque, Imbituba, Itapema, lá em São José e Tubarão. É importante esta parceria para que se fiscalize. O Ministério Público diz que o importante em relação aos municípios é que essas entidades façam um monitoramento de fatores como endereços, telefones, receitas e despesas, informações sobre processos licitatórios, dados sobre concurso público, processo seletivo e resposta a perguntas frequentes da sociedade. Todos os deputados sabem, deputado Padre Pedro, que aqui nessa casa tem um projeto de lei do Ministério Público e esta casa sempre teve o maior apreço pelo Ministério Público. Tendo em vista, diga de passagem, que os últimos 10 projetos do Ministério Público nessa casa foram aprovados em tempo recorde. Na média, não levaram 72 dias para aprovação, mais do que o próprio Estado. Eu que fiz aqui o projeto de lei de transparência, sempre tenho discutido muito a questão de portais efetivamente transparentes e que a sociedade catarinense e brasileira possa, assim como a imprensa, entrar tranquilamente e poder ter visibilidade em todos os dados. Eu faço isso porque aqui já me manifestei que sou totalmente contrário ao projeto de lei que o Ministério Público encaminha para essa casa, criando vagas sem concurso público. E por uma série de fatores. O Ministério Público é um órgão que amadurece no seu dia, assim como essa casa. E nós aqui, há 2 anos atrás, aprovamos um projeto que saiu de 3,1 do orçamento do Estado catarinense para 3,9. E eu vou apresentar esses dados detalhadamente, deputado Sopelso, onde houve um incremento efetivo de receita para o Ministério Público. A partir daí desse projeto que veio para cá, onde se amplia vagas sem concurso público, onde se cria como cargos comissionados numa postura frontalmente contrária ao que é pregado, as prefeituras e as câmaras de vereadores, haja visto que esse jornal é parceria para fiscalizar os portais das prefeituras e das câmaras. Acho que é importante que façam parceria com esses portais para que eles fiscalizem os portais da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e também do Tribunal de Justiça, e não apenas das prefeituras e das câmaras. Porque eu já vi promotor em Itajaí querendo fazer termo de ajuste de conduta para designar onde o prefeito coloca uma sinaleira na cidade, em vez de cuidar de uma série de questões. Então, eu quero que passe um a um aqui o conteúdo por tirar dos portais. O procurador de justiça tem um salário de R$ 25.323, com auxílio e moradia de R$ 4.300. Promotor de justiça especial, R$ 22.791, com auxílio e moradia de R$ 3.300 e alguma coisa. O de justiça inicial, R$ 20.567, com auxílio de R$ 3.555, e o de justiça substituto, R$ 18.000 mais R$ 3.235, que é a tabela de auxílio moradia com subsídio, que é o salário. O próximo slide, por gentileza. Atualmente, o Ministério Público possui 3.049 pessoas trabalhando na instituição. 408 são membros, são procuradores e promotores. 950 são servidores, sendo que desses, apenas 430 são efetivos e os demais são comissionados.
tem 1.216 estagiários de ensino médio, graduação e pós-graduação, sendo que ainda tem 347 terceirizados e 128 à disposição da instituição. Próximo. Temos 63 servidores efetivos atualmente ocupando cargo de comissão, em comissão, e 457 servidores comissionados. Importante ressaltar que no cargo de estagiários tem aproximadamente 420 que são estagiários de pós-graduação. Pós-graduado significa que já se formou. Se já se formou, não é mais estagiário. Estagiário pressupõe-se ensino médio e graduação. Isso quer dizer que os cargos de pós-graduação de estagiário são cargos comissionados, camuflados na figura de estagiário de pós-graduação. Pergunto o seguinte: não teria que o Ministério Público estar verificando isso quando exige isso das prefeituras e das câmaras de vereadores, inclusive exigiu aqui da Assembleia Legislativa? Ainda temos lá 100 policiais militares, 23 policiais civis e 5 de outros órgãos. O próximo. Nos estagiários, tem 621 estagiários de direito, 415 de pós-graduação, o que é uma fantasia, esses 415, que fique bem claro isso. 96 estagiários de graduação, que justifica, 84 de ensino médio. O próximo. A receita do Ministério Público em 2009 era 3,1% da receita do Estado, o que deu 275 milhões. Aqui quero fazer o meia-culpa, porque em 2011, o governador Pavão mandou para cá um projeto de lei, e nós não tivemos a racionalidade ao aprovarmos isso, passando o orçamento para 3,9%, o que significa que nos 5 anos, o orçamento do Ministério Público ampliou em 182 milhões e 420 mil reais. Isso significa um incremento de 66%. Se vocês observarem, em 2012 a 2013, só aí com os 3,9 é algo em torno de 126 milhões a mais para o Ministério Público, que aqui na Assembleia, quando vieram fazer defesa, diziam que era porque melhorariam o atendimento, ampliariam isso, ampliariam aquilo. E eu votei acreditando nisso. O próximo. Também no período 2011-2012, ampliou em 35,62% os valores e números de diária do Ministério Público. O próximo. Agora, se nós formos ver que nós aumentamos recursos, porque teriam mais trabalho, estariam atuando mais. De 2011 para 2012, o número de participação em audiências públicas caiu de 42 para 33 mil no Estado. E o total de pessoas atendidas caiu de 64 para 49 mil. Isso pressupõe para mim que diminuiu o número de trabalho, e não que tenha aumentado. Porque se reduziu, significa que o aumento da receita não incrementou a redução do número de atendimentos. Para o próximo, quero aqui, eu fiz um levantamento nas planilhas de pagamentos e salários de 10% do Ministério Público. 10%. Depois de fazer milagre para descobrir isso tudo no portal, porque me deu trabalho, e mais toda a assessoria de bancada que trabalhou. Vou citar 2 temas, tenho mais 10 minutos, né, presidente? 2 casos, o exemplo da Folha A, que é de um promotor, um desses aí. Ele teve de vencimento bruto 190 mil, de janeiro a setembro.
um vencimento líquido de 138, e teve em extras, que está fora da folha de pagamento, R$ 149.102. No total de vencimento líquido extra recebido, 287, com valor total em folha de 339 mil. Deputado Jailson, só encerrando as breves comunicações, passamos ao horário dos partidos políticos, e o primeiro horário é do PT. Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Obrigado, presidente. Cadê o teto constitucional para ser cumprido? Isso está em lei. Aqui na Assembleia, isso passou a acontecer efetivamente. Se cumpre teto constitucional. Quero citar o caso de uma folha de pagamento B. De outubro de 2012 a setembro, teve um vencimento bruto de 270 mil, um vencimento líquido de 190.935 e teve em extra R$330.159, perfazendo um valor total em folha de 600.397. Não me importa se ele vendeu férias, licença-prêmio, tenha feito todas as coisas que possam ter ocorrido, porque nós sabemos que o promotor e juiz, pelo excesso de trabalho, a legislação já pressupõe que ele tem que ter 2 meses de férias, e tem mais 20 dias de recesso, e eu entendo isso. Então, em tese, não poderia vender férias. Mas até compreendo que, às vezes, na necessidade, tenha que ter vendido férias e licença-prêmio sem maior problema. Mas deu um total de 600 mil. E isso sai de algum lugar, num rendimento médio de 43.424. O próximo, na composição de extras, tem 23 itens de extras no Ministério Público. Ajuda de custo diária, gratificação, hora-aula pelo exercício de magistério, auxílio funeral, auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte, indenizações de férias não gozadas, indenização de transporte. Eu não botei o resto porque eu ia cansar para falar os 23, viu, deputado Jorge? Vamos para o próximo. Nas composições do extra, ali diz que o procurador, o promotor que cuida de um concurso público, ele automaticamente pode ter um extra equivalente a um salário para cuidar de um concurso. E aí, a Ordem dos Advogados do Brasil também indica um advogado para ir. Quero sugerir ao presidente da OAB, porque eu perguntei para vários advogados, ninguém sabia disso. Porque o advogado indicado, deputado Padre Pedro, também recebe o extra para acompanhar o concurso, de 20 e poucos mil reais. Então eu quero pedir ao presidente da OAB que ele seja democrático e faça um sorteio, uma escolha entre todos os advogados de Santa Catarina e não apenas entre seus apaziguados, que normalmente é o que acontece. Ali dentro discute entre eles. Hoje eu entendo porque que os caras muitas vezes se brigam para acompanhar concurso, quando a maioria das pessoas eles querem fugir do concurso. O próximo. Nos pleitos do Ministério Público aqui, 72 dias, como já falei, aprovação. Tivemos 10 projetos de lei, que foi de auxílio moradia, reajuste subsídio, criação de promotoria, de cargo de promotor de justiça, gerente, assistente, analista, e aí afora. E agora tem o projeto aqui, 30.2/2013, que é uma vergonha nacional. Retire isso daqui. Próximo. O projeto de lei que eles mandam para cá, querem que há 467 cargos, retira de estagiário, 57 de concurso e 410 sem concurso. Próximo. Os estagiários ganham 2.074, os cargos comissionados que eles querem criar sem concurso, vai para 5.207, mais 1.108 de auxílio alimentação. Próximo. Isso ali por si só vai dar mais de 1 milhão por ano, por mês, na folha de pagamento só desse acréscimo sem considerar encargos. O Supremo Tribunal Federal já designou, após uma ação do Ministério Público contra a Câmara de Blumenau, que a média compreende-se aceitável para cada um comissionado, um que seja concursado. O próximo. O Tribunal de Contas também defende a tese. Se tem um concursado, poderá ter um comissionado. O próximo.
o Tribunal de Justiça está propondo um concursado para 2 comissionados. Isso é o que está propondo. E eles mesmos fizeram uma ação contra a Câmara de Blumenau, contra a Câmara de Palhoça, Joinville, com decisão no Supremo já. E estão mandando para cá 2 querem. Com uma outra coisa, tem muito promotor que acha que o cargo comissionado é cargo dele. Ele muda de comarca, ele leva o funcionário. O funcionário tem que ser de Estado e não do cidadão promotor que é funcionário de Estado. Porque quando sai o comissionado, o novo que tem que se inteirar dos processos, e aí está um pouco do custo Brasil na morosidade dos projetos. O próximo. Esses dados foram retirados das fontes. Portal da Transparência do Ministério Público, que foi contra a aprovação do projeto de lei de transparência pública aqui da Assembleia, e que nós derrubamos veto depois. Demonstrativos de diárias pagas por poder e órgão da Secretaria de Estado de Fazenda e relatório de gestão institucional. E como diz que é inconstitucional a gente fazer projeto de lei que gere despesa para o Estado. Mas eu não vi nada que diga que a gente fazer projeto de lei que arruma receita para o Estado é inconstitucional. Então eu estarei apresentando aqui um projeto de lei para reduzir de 3,9 o percentual Ministério Público e tudo, para quem sabe 3,2, 3. Vamos tentar achar um termo que construa um pouco mais de recursos. Em Laurentino, eu tive a semana passada, deputado Suérez, um colégio interditado, inaugurado em 2008, por inundação em dia de chuva, rachaduras de parede. Aqui em Palhoça, semana passada, também a mesma coisa. Com 180 milhões a mais que nós passamos ao Ministério Público. Olhem quanto colégio dava para arrumar, quanta unidade de saúde, quantas cirurgias na fila de cirurgia, doutor Jorge, Vossa Excelência, que é médico, assim como eu, né? Poderíamos ter resolvido nesse estado. Então, com todo o respeito que eu tenho com o Ministério Público, já quero dizer também que vou votar contra o projeto aprovado ontem na Comissão de Justiça, que dá gratificação para o Tribunal de Justiça, a quem é procurador disso, daquilo e mais aquilo, que é de 6, 10 e 15. Aquilo ali vai passar teto constitucional também. Ou cumpra-se, ou não. Então, vou também fazer esse planilhamento. E com todo o respeito que nós temos ao Ministério Público, e esse apreço se dá à medida em que aqui esta casa é sempre muito veloz para aprovar os projetos do Ministério Público. Eu nunca tinha feito estou no meu 2º mandato, nunca tinha feito essa observação. E na média, de todos, às vezes um deputado apresenta um projeto aqui, deputado, leva 2 anos e não sai, rapaz do céu. Nós temos que pedir apoio para o Ministério Público para andar os projetos nossos aqui dentro às vezes. Ou a gente cola no deles, pelo menos os meus. Porque às vezes demora tanto, alguns andam mais rápido, como foi aí o voto secreto, mas não tem justificativa para ter essa pressa. Nós pedimos uma audiência pública, chamando a OAB, queremos ver a OAB se manifestar sobre esse projeto, os sindicatos dos representantes dos servidores públicos, a Fiesc. A minha sugestão é que a gente faça lá na Fiesc, porque a Fiesc vive falando do custo Brasil, e parece que o custo Brasil está só no Executivo e no Legislativo, porque deputado, quando entra em recesso, é o período em que a gente mais trabalha, porque é o período em que a gente mais corre o Estado, vê demandas, linhas de projeto. Eles têm o recesso, e a gente entende porque o acúmulo do exercício, do sacrifício intelectual, da análise dos projetos todos, demanda um desgaste. E mais de 60 dias de férias.
Mas se estão vendendo como está aqui, a maioria vende, então não precisa de 60. O Congresso tem que tratar de dar 30 dias, como qualquer trabalhador, como um todo. Então, além de apresentar um projeto para delimitar percentuais menores para esses órgãos, nós estamos solicitando uma audiência pública, deputado Titon, para discutir esse projeto. E aí quero pedir também à nossa bancada para que discutamos juntos o projeto do Tribunal de Justiça que acaba de passar aqui na Comissão de Justiça ontem. No mais, a minha saudação a todos, com todo o respeito que tenho pela ação que tem o Ministério Público nesse país, e que amadurece assim como a democracia. Mais 30 segundos. Nós temos que transformar os portais mais transparentes. Eu quero pedir que esses órgãos que estão fazendo parceria com o Ministério Público, antes de olharem as prefeituras, esquartejem o portal do Ministério Público. Depois de vocês entenderem bem aquele portal, vocês estarão aptos a irem para as prefeituras e câmaras. No mais, obrigado, presidente, e esse é o nosso papel de fazer o bom combate. Próximo.